Olá, gente. O objetivo da aula é fermentação, que é um processo anaeróbico de oxidação parcial de um composto orgânico. O produto final é um composto ainda orgânico, que mantém, conserva boa parte da energia que a glicose continha lá no início. Por isso o saldo de ATP é pequeno. Vamos dar uma olhadinha no processo? Vamos começar recordando a respiração celular para a gente ter uma comparação entre respiração celular e fermentação. Repara, a respiração celular é um processo que está representado aqui nessa imagem. Conseguindo uma imagem só, colocar todas as etapas aí reunidas. Começa no hialoplasma com a glicose. Na glicólise, a glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico, ou piruvato. Não botei números, não estou preocupado aqui com estequiometria. A figura é mais qualitativa. Aí, galera, havendo oxigênio, tanto o piruvato como o NADH vão para dentro das mitocôndrias. O piruvato e o NADH gerado na glicólise, eles vão para dentro da mitocôndria se houver oxigênio suficiente. E lá dentro da mitocôndria vão continuar os processos oxidativos. O piruvato, ele é oxidado, vai a acetil com a enzima A, nesse processo ele perde CO2. A acetilcoenzima A alimenta o ciclo de Krebs, esse ciclo de reações, e o ciclo vai gerar bastante NADH e um pouco de FADH2. Então observa nessa imagem as três fontes de NADH para a célula. Onde é que NADH está sendo produzido? Ele é produzido na glicólise, 2 NADH. Ele é produzido na oxidação do piruvato, 1 para cada piruvato, como são 2 piruvatos, vão ser 2 NADH. E o ciclo vai gerar mais 6 NADH, tá? 3 para cada volta do ciclo. Então tem 10 NADH. FADH2 são 2, 1 para cada giro do ciclo. Esses caras têm que ser reoxidados, eles têm que perder esses hidrogênios, para que eles possam voltar a um estado oxidado e possam ser usados de novo, tanto na glicólise, como serem utilizados na oxidação do piruvato, como serem utilizados no ciclo de Krebs. Se eles não forem reoxidados, tudo para. Como é que a reoxidação desses caras acontece? Havendo oxigênio, a reoxidação tanto do NADH como do FADH2 vai acontecer lá nas cristas mitocondriais graças à ação do oxigênio. NADH e FADH2 vão ceder elétrons para uma cadeia de transportadores de elétrons, H+ é bombeado, H+ retorna para a matriz passando pela ATP sintase e o oxigênio molecular, ganhando elétrons e ganhando prótons, é convertido em água. Então isso é, em síntese, a respiração celular. Você está vendo as três etapas. A glicólise está aqui, o ciclo de Krebs está aqui, segunda etapa, e a terceira etapa, a cadeia respiratória. Agora repare, e aí é o tema da aula, o que acontece se faltar oxigênio ou se ele for insuficiente. Se faltar oxigênio, nem o piruvato nem o NADH vão para dentro de mitocôndria. As etapas mitocondriais vão parar. Então repare, se faltar oxigênio, não acontece nem o ciclo de Krebs nem a cadeia respiratória. Por esse motivo, galera, a gente considera que o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória são etapas aeróbicas da respiração celular. Mesmo que o ciclo não consome oxigênio, ele não consome oxigênio, mas ele depende de oxigênio indiretamente. Por isso, apesar dele não consumir, a gente considera que ele é uma etapa aeróbica da respiração. Não se confunde com isso não. Por que ele é aeróbico? Porque se não houver oxigênio, o ciclo de Krebs não vai acontecer. Simplesmente isso. Não havendo oxigênio, ou se ele for insuficiente, o NADH gerado na glicólise não entra na mitocôndria, ele permanece no hialoplasma. E como é que ele vai ser reoxidado para poder voltar a atuar? Como? Quem vai aceitar os elétrons e os prótons desse NADH vai ser o piruvato. E o piruvato, ganhando elétrons e prótons, quer dizer, ganhando hidrogênios, ele é reduzido quimicamente e é transformado em ácido láctico ou lactato. Olha aqui o produto final, é ainda orgânico. O saldo de ATP é pequenininho, são só aqueles 2 ATPs de saldo da glicólise, e o processo é bem curtinho. Bom, vê se está claro para vocês. Fermentação fora das mitocôndrias. Glicólise fora também, ciclo de Krebs, cadeia respiratória lá dentro. Então aí, 2 processos bem representados para vocês. Nas provas, o que eles pedem de fermentação são 2 tipos de fermentação. Quais são os 2 tipos?
a fermentação láctica e a fermentação alcoólica. A gente acabou de ver na imagem anterior a fermentação láctica. Vamos dar uma olhada de novo, só que agora bem sintetizado. Fermentação láctica. Ela começa a partir de um substrato. Normalmente é a glicose, que é um açúcar. A glicose é convertida em piruvato. Isso é o processo da glicólise. Então a glicólise é igual. Só que o NADH produzido, ao invés de ir para dentro de mitocôndria e entregar elétrons e prótons para o oxigênio, ele vai entregar seus elétrons e prótons para o piruvato. O piruvato então recebe, o NADH é oxidado, é reoxidado, pode voltar a ser utilizado, isso é cíclico. Lactato é o produto final, 2 lactatos são gerados a partir de cada glicose. Esse processo, a equação está aqui, uma molécula de glicose gerando 2 lactatos. Quem realiza? Lactobacilos, que são bactérias de fermentação láctica, podem ser encontrados aí no leite, mas estão no nosso organismo também, na nossa pele. Às vezes a gente tem uma percepção bem ácida, né, na nossa pele. Estão presentes no canal vaginal essas bactérias de fermentação láctica. Não é à toa que o canal vaginal é um ambiente bastante ácido. O ácido está lá, é o ácido láctico. O aceptor final de elétrons da fermentação láctica, quem recebe no final é o piruvato. Na respiração celular seria o oxigênio. Aqui é o piruvato. Vamos agora fazer uma comparação entre fermentação láctica e fermentação alcoólica. A alcoólica parte também de um açúcar, está aí a glicose como substrato inicial. A glicólise é igual, gerando piruvato, igual, não há diferença até aqui. Lá na respiração celular também glicólise acontece. Alguns autores falam que a glicólise da respiração celular é uma glicólise aeróbica, porque o NADH vai ser reoxidado graças ao oxigênio. E que essa glicólise seria uma glicólise anaeróbica, porque o NADH formado não vai ser reoxidado com o uso do oxigênio, ele vai ceder elétrons e prótons para compostos orgânicos. Na láctica, o piruvato, e olha na alcoólica, quem é que vai receber os elétrons e prótons do NADH? Ele foi gerado, o piruvato é descarboxilado, sendo convertido em acetaldeído. A enzima que catalisa essa reação, galera, é uma enzima que a gente chama de piruvato descarboxilase. Nós não temos essa enzima. Por isso a gente não gera etanol nos nossos processos de fermentação. Tá? É uma coisa meio sábia, né? Você imagina se a gente gerasse etanol no nosso processo de fermentação. Você correndo intensamente, ao invés de fazer fermentação lática, faria alcoólica e acumularia o quê, hein? Etanol, né? Quer dizer, ficaríamos embriagados ao cabo de uma atividade intensa, né? Isso não acontece. A gente não tem essa enzima, né? Que é a piruvato descarboxilase. A gente sabe até descarboxilar o piruvato, mas usando outra enzima, que é a piruvato desidrogenase. E aí o produto vai ser acetil, ao invés de acetaldeído, né? São produtos diferentes. O acetaldeído, então, recebe os hidrogênios do NADH. Quando eu falo hidrogênio, hidrogênio tem um elétron e um próton. Então, Fredão, às vezes você fala hidrogênios, às vezes você fala em elétrons e prótons, dá no mesmo. Um átomo de hidrogênio é o quê? É um próton no núcleo, um elétron ao redor. Então, o acetaldeído vai receber os hidrogênios e vai ser reduzido quimicamente até etanol, né, que vai ser o produto final orgânico, com bastante energia ainda. O etanol tem tanta energia que ele é utilizado como combustível. Tá? Vamos dar uma olhada na equação? A glicose, sem gasto de oxigênio, foi convertida em 2 moléculas de etanol e 2 de CO2, a um gás como produto, né? Por isso, quando essa fermentação acontece, em latas fechadas, enfim, a tampa estufa, que você tem um saldo de gás, né? O que aumenta a pressão de gás dentro da lata. Quem é que realiza isso? São as leveduras. As leveduras são fungos unicelulares, né? São do gênero Saccharomyces, né? Super úteis. São conhecidas também como levedo de cerveja, fermento biológico. A gente usa isso para produzir massa de pão, massa de pizza, enfim. O aceptor final de elétrons não é o oxigênio da respiração celular, não é o piruvato da fermentação láctica. O aceptor final de elétrons é o acetaldeído.
que é um composto orgânico, vai receber os elétrons e vai ser convertido então em etanol. Okay? Então tem aí uma imagem comparando os dois processos com algumas coisas que são respostas, né, literais aí em questões de prova. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as leveduras. Elas são muito importantes, né? É um tipo de organismo que é muito citado nas provas, as leveduras, né? São organismos anaeróbicos facultativos. O que significa isso? Na presença de oxigênio, usam, fazendo respiração celular. Na ausência de oxigênio, ou na insuficiência, aí vão tender a fazer a fermentação alcoólica. Então, essa versatilidade metabólica bem interessante para as leveduras. Então, olha só, em condições aeróbicas, presença de oxigênio, realizam a respiração celular. Glicose mais CaO2, olha a equação da respiração celular, se alguém ainda tem dúvida, gerando 6 de CO2 e 6 de água e um saldo de 38 ATPs. Em condições anaeróbicas, realizam fermentação alcoólica. E aí a glicose vai ser convertida em 2 moléculas de etanol, 2 de CO2 e um saldo de 2 ATPs. Quais são as condições ideais para crescimento da massa de leveduras? Tá? Se eu tiver leveduras em casa e quero aumentar o número de leveduras, quais são as condições ideais para que leveduras se multipliquem rapidamente? Elas têm uma certa facilidade de fazer uma reprodução por brotamento. Mais levedurazinhas vão sendo geradas. Em que condição você vai gerar mais leveduras? Aeróbica ou anaeróbica? Ainda, qual das duas condições favorece mais o crescimento da massa do pão? Quando você usa fermento biológico, nada mais é do que levedura para fazer a massa crescer, na verdade a massa vai inflar, cheia de bolhas de gás carbônico. Qual é a melhor condição para a levedura que está misturada na massa? Ela ter acesso ao oxigênio, fazer respiração celular? Ou ela não ter acesso ao oxigênio e fazer então fermentação alcoólica? Tá? Essa é uma dúvida importante. Tá? Como é que vai ser aí nas leveduras esse processo metabólico para a produção do pão? Né? Não só pão, com massa de pizza também. Eu vou deixar a dúvida aqui no ar, viu, galera? Eu não vou responder, não. Isso vai ficar como questão para a gente abordar na nossa aula de terça-feira à tarde. Olha que eu me lembrei, quase esqueci, terça-feira à tarde. A gente tem às 14h, na próxima semana, uma aulinha para a gente falar de fermentação. Nessa aula de fermentação, eu quero que vocês tenham estudado o tema da fermentação, aqui pelo livro, enfim, e a gente vai conversar sobre a fermentação no nosso organismo, vamos falar de atividade física, né, práticas esportivas, competições, tipos de fibras musculares, enfim, e vamos voltar a falar também da fermentação alcoólica, e a gente vai ter a oportunidade de responder a essa questão que ficou aí, tá bom? Eu vou parando por aqui. Termine então aqui a nossa aula de biologia, e hoje o tema foi incrível, foi fermentação. Tá? Viva a bioenergética, né? Você já viu que eu sou um apaixonado pela bioquímica. Valeu, galera, beijão para vocês, fui!